Olá! O governo do estado de Mato Grosso do Sul tem realizado um trabalho diferenciado quando o tema é segurança pública. E a violência doméstica e violência contra a mulher também tem tido uma atenção especial a cada ano. E para falar sobre as ações de governo realizadas por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, está conosco a subsecretária Manuela Nicodemos Bailosa. E para contar um pouco da sua história e falar sua opinião sobre como é viver em um estado que tem este cuidado especial com as mulheres, convidamos a primeira-dama, Mônica Riedel. Mônica e Manuela, que prazer ter vocês aqui com a gente no programa Segurança em Pauta. Mulheres que eu admiro demais. Muito obrigada pela presença de vocês. Lu, eu que agradeço estar aqui com você, com a Manuela. É um prazer poder falar um pouco aqui nesse programa no Segurança em Pauta. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço também essa oportunidade desse diálogo, de comunicação com você e com as pessoas que vão estar acompanhando o programa hoje. Obrigada. Bom, Mônica, desde o início do ano passado, a senhora é a primeira-dama do nosso estado. Como foi essa trajetória para a senhora chegar até aqui? Bom, Lu, eu falo que é um dos grandes desafios que eu tive na vida, né? Realmente você ser uma representante, assim, você ter uma voz, né, entre as mulheres, você de alguma forma representar as mulheres sul-mato-grossenses é uma honra e é muito importante. Chegar até aqui foi através do Eduardo, no caso, né? Ele que foi eleito governador. E eu acho que faz parte, na verdade, de uma vida inteira, né, da gente decidindo coisas juntos. Né? Desde que a gente casou, quando a gente decidiu, porque eu sou carioca, quando eu decidi vir do Rio para cá, né, para começar uma vida junto com ele aqui, já foi também um dos grandes desafios. Mas desde ali a gente sempre teve muita cumplicidade em todas tudo que a gente resolveu, né? Todas as nossas decisões. E aí eu acho que estar aqui faz parte disso, né? Faz parte de um reconhecimento pelo trabalho que ele teve. Eu sempre achei o Eduardo uma pessoa muito, na verdade, assim, uma liderança em tudo que ele fazia. Então, o trabalho dele, quando ele me propôs, ele falou assim, o que você acha da gente, né, eu me candidatar e a gente junto em mais esse desafio aí de vida. E eu aceitei por conta de saber da capacidade dele. Para mim, eu realmente não sabia como seria. Mas eu acreditando nisso, na capacidade, no que ele poderia fazer, eu resolvi encarar e aí eu cheguei como primeira-dama. E está sendo muito legal. E você se imaginava na vida pública, Mônica? Não, de jeito nenhum. Até porque sempre, todo o meu trabalho, eu sou designer de formação, e todos os trabalhos que eu fiz, eu sempre estava nos bastidores. Por acaso, eu trabalhei em política, quando eu cheguei em Maracaju, nas eleições locais e tudo, mas eu sempre era nos bastidores, sempre fazendo a parte gráfica, sempre bolando. Na época, era bem diferente do que é hoje, né? A gente não tinha mídia, né? A gente não tinha nada virtual, era impresso, então a gente, até muro das casas a gente pintava, né? Era jingle para Kombi, era um negócio muito doido. Então, assim, a minha relação com política foi dessa parte, assim. Participei dessa parte. E com o Eduardo a mesma coisa. Eu sempre participava, eu sempre fui muito fazendo minhas coisas como designer, com o meu trabalho como designer, ajudava também na parte da fazenda, que para mim também era outro desafio, uma coisa muito nova para mim, né? Mas eu sempre, nunca fui assim, eu estar na frente, sabe? Isso eu nunca tinha feito. Está sendo também muito, mas eu estou achando interessante hoje em dia. E você, Manuela, como foi a sua trajetória até estar à frente da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres? Bom, eu tive a grande chance de nascer numa família de mulheres muito atuantes na luta pelo direito das mulheres, assim, sabe? Mulheres que entraram muito cedo, desde muito cedo na vida, na luta no movimento. Então, a minha mãe, a minha madrinha, são mulheres que aqui no Mato Grosso do Sul fundaram o Movimento Popular de Mulheres, chamado Movimento Popular de Mulheres, nos anos 80. Então, eu tive o privilégio de nascer numa família de mulheres que estavam organizadas, né? E aquilo, naturalmente, né, acredito eu, me tocou. E me mobilizou, e me chamou a atenção e me provocou uma reflexão. Então,
na minha adolescência para a juventude, eu entrei no movimento estudantil, né? Na escola eu já era toda engajada também nas coisas, mas na universidade principalmente, né? Eu fiz comunicação social na UCDB, e aí lá eu participava de movimento estudantil, com a UFMS também, e aí logo em seguida eu entro para o movimento de mulheres. E aí participo da fundação da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil, porque a gente trouxe o movimento juntas, assim, em 2005, para o Brasil. E nós fundamos a marcha aqui em Campo Grande, no estado todo, em vários municípios. E dentro da Marcha Mundial das Mulheres eu tive experiências nacionais, internacionais, sempre na pauta das mulheres, da luta feminista, né? E aqui no Mato Grosso do Sul ainda, quando eu estava terminando a faculdade, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, naquela época, em 2005, do governo do estado, com um projeto chamado Pronaf Mulher. E eu tive a chance de trabalhar com mulheres trabalhadoras rurais. Eu tinha 18 anos. E foi uma experiência muito legal, porque foi uma grande oportunidade de estar nos assentamentos, conversar com as mulheres rurais. E aí eu aproveitava, eu não era extensionista rural, mas era uma oportunidade de dialogar com esses técnicos, essas técnicas, e com as mulheres sobre divisão sexual do trabalho, sobre autonomia, sobre diversidade, né, da agricultura camponesa, sobre violências, que é inevitável. Você reúne um grupo de mulheres, inevitavelmente vai surgir o tema da violência. E aí a gente aproveitou para trabalhar esses temas. E depois que eu acabo a faculdade, eu vou para a Bahia. E na Bahia eu tenho uma experiência também muito, muito grande lá, de trabalhar em vários territórios do estado, com diversos temas relacionados a desenvolvimento social, combate à pobreza. E aí eu sou chamada para a Secretaria de Estado de Política para as Mulheres da Bahia. E lá eu trabalhei durante um tempo, alguns anos, e lá tive essa experiência mais da institucionalidade, né? Da gestão, da transversalidade das políticas públicas no governo do estado da Bahia em 2011, 2012. E quando eu volto para cá, eu entro numa empresa de consultoria, de pesquisas relacionada à temática de gênero e de violência contra as mulheres. E a gente até fez um trabalho para o governo do estado do Mato Grosso do Sul, quando a Luciana Azambuja era subsecretária, para coordenar, nós coordenamos o Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência. A gente elaborou, na verdade, o Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres daqui, e depois eu também assumo a coordenação do Pacto do Piauí, como consultora, como socióloga, porque aí eu já tinha feito mestrado em sociologia, nessa área de gênero, de violência contra as mulheres, sobre o trabalho. Então, a minha vida começa na militância, e eu levo para a experiência acadêmica, me especializo nessa área, né, de pesquisa sobre esses temas, mas sempre com o pé na luta feminista, né, e no debate de gênero. E, Mônica, você não ocupa nenhum cargo específico no governo, a gente sabe. Isso facilita a sua relação com as secretarias e outros órgãos públicos? Fica mais fácil? Com certeza. Eu acho que foi uma escolha boa, porque quando você consegue transitar em todos os locais, você tem uma visão mais ampla. Né? Eu tenho certeza que se eu tivesse, que não seria nem meu perfil, nem do Eduardo, né? Eu ligada diretamente a uma secretaria, primeiro que eu acho que tem pessoas realmente que são mais capazes ali para trabalhar em certas questões. Geralmente a assistência social, a primeira-dama vai para a assistência social, né? Vezes. Que é realmente um local que você se encanta, assim, você fala, eu quero ajudar, eu quero fazer. Então, eu acho que é por isso que a tendência é essa. Mas como tem pessoas que trabalham muito melhor com isso, pessoas, assim, que eu falo, como a Manuela falou, que tem uma história de vida ligada a isso. Então, com certeza, o trabalho vai ser muito melhor. E para mim, realmente ter rodado, assim, poder andar em todas, me faz, assim, quase que uma ponte entre todas elas. Porque as secretarias, elas têm as suas particularidades, elas ficam envolvidas ali, o trabalho é muito grande, né, um estado inteiro para administrar, elas não trabalham só na capital, por exemplo, que às vezes tem uma imagem disso. Então, você tem que fazer em todo o estado. Então, cada secretaria tem muito trabalho. E elas ficam ali absorvidas, né, todos os secretários ali. Então, quando você consegue visualizar tudo e também fazer essas conexões, facilita bastante. Essa escolha de não ter uma área específica, para mim, eu achei que foi interessante para ajudar, né? Para colaborar e fazer, assim, esse período que estou como primeira-dama, fazer um trabalho legal, né? Em prol do Estado.
E o governo do estado, ele tem investido muito em segurança pública, a gente sabe disso. E a preocupação com as mulheres, né, Manuela, não ficou de fora, a gente vê isso todos os dias. Um exemplo é a criação e a atuação da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, onde você está. Quais são as atribuições dessa secretaria? Nós, primeiro dizer assim, manter a pasta, né, como Subsecretaria de Estado de Política para as Mulheres, dentro de uma secretaria que o governador criou, né? Não existe Secretaria de Estado da Cidadania no resto do país. Em Mato Grosso do Sul foi a primeira. E isso não é pouca coisa. E toda vez a gente fala sobre isso porque quando ele cria uma Secretaria da Cidadania, é o compromisso prático, não discursivo apenas, que é importante, mas a gente precisa de formulação de políticas públicas. Ele coloca todas as pastas dentro da cidadania, porque aí com o objetivo de garantir a cidadania, efetivamente. Então, ligado à pasta da cidadania, a Subsecretaria de Mulheres, hoje, ela elabora, né, ela é responsável por elaborar, formular e articular, né, as políticas públicas para as mulheres do Estado. E aí a gente tem vários eixos, né? Nós da Secretaria da Cidadania temos um programa, Cidadania em Rede, e aí alguns desses eixos é inserção econômica, governança, intersetorialidade, prevenção e enfrentamento à violência, acesso à justiça, garantia de direitos. Então, nós nos estruturamos, o nosso planejamento foi a partir, respeitando o programa da Secretaria da Cidadania. E aí, dentro dessa articulação, a gente trabalha muito com 3 dimensões. A dimensão da transversalidade. A transversalidade é muito importante porque o compromisso que o governador indica ter, né? Aliás, indica não, ele expressa ter, quando cria a Secretaria da Cidadania, ele precisa ser articulado com as demais secretarias, porque não dá para ser um papel só da Secretaria da Cidadania transformar a vida das mulheres. É uma tarefa também da educação, da saúde, da assistência, da segurança pública, além dos outros poderes. Então, essa capacidade, essa habilidade de articulação institucional tem nos orientado. Então, por exemplo, às vezes as entregas, elas são intersetoriais. Nós não somos uma secretaria que constrói obras, responsável por fazer as grandes entregas robustas de construção, vamos dizer assim, que é a que às vezes mais chama a atenção. Mas a gente está ali interferindo na elaboração da política pública. Então, por exemplo, a segurança pública, quando traz, e a gente vai falar sobre isso, eu tenho certeza, sobre, por exemplo, Sala Lilás. Nós discutimos juntas e juntos o que tem que ter na Sala Lilás. O programa Mulher Segura, da Polícia Militar também, né? A gente discute junto e a gente interfere na formação desses profissionais. Nós colaboramos na formação deles. Então, é um trabalho transversal, intersetorial e, para nós, Lu, o principal, assim, é a capilaridade. O que a Mônica falou é fundamental sobre os municípios. Essas políticas públicas precisam ser descentralizadas. Tem que ter nos 79 as mulheres ribeirinhas, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, e a gente está rodando os territórios, a gente está indo para essas comunidades, levar informação, política pública, revisitando o que já foi feito, porque muita coisa foi feita pelas ex-gestoras que passaram por mim. A régua é alta, porque mulheres muito especiais, muito compromissadas passaram antes, e a gente precisa continuar. Então, tem coisa que não precisa inventar a roda. Reavaliar, continuar, melhorar. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para continuar o nosso bate-papo com a primeira-dama Mônica Riedel e com a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal.
De volta com Segurança em Pauta. Nossas convidadas são a primeira-dama, Mônica Riedel, e a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos. E, Mônica, qual que é a importância para as mulheres do nosso estado terem um canal para pedir auxílio como a subsecretaria? É de extrema importância, porque assim, a denúncia, né, ela só acontece se você tem uma segurança, né, que aquilo vai ser resolvido. Né? A pessoa, uma das coisas que eu acho que faz com que a pessoa não denuncie, que ela demore tanto, né? Não sei se ainda está assim, Manuela. Uma vez me deram um dado que a pessoa demora 7 anos, às vezes, aguentando aquela violência ou sofrendo com aquilo, para poder denunciar, porque ela não tem a segurança do depois. E eu sempre falo, né, Manuela, nas reuniões, eu sempre me preocupo com esse pós também. Então, se a pessoa tem um local de denúncia, tem um acolhimento, que também é muito importante, e ela sabe que realmente a política pública está ali para ajudá-la, tem a rede, né? Isso vai dar a segurança, porque o pós para ela é muito importante também. Né? E isso vai dar força para ela, né? E para ela falar para ela, isso, todas as mulheres, uma vai vendo que a outra deu certo e vai acontecendo, e aí, né, isso cria realmente uma confiabilidade, né, e uma segurança. Então, com certeza é muito importante, todo o canal. E cada cidade, né, como a Manuela falou, a gente tem que ter isso em todas as cidades. Lógico que não dá para ter a Casa da Mulher brasileira, né, seria um sonho, mas a gente, no Brasil mesmo, se não me engano, a gente não tem em todos os estados, né? Não tem ainda em todos os estados. Né, provavelmente vai ser uma construção. Mas, assim, dentro dos municípios menores, você tem é mais fácil, digamos assim, de fazer todo o processo que a mulher tem que fazer quando ela denuncia. Né? Então, isso tem que ser garantido, que ela faça todo o processo ali. Perfeito, né? Mônica. E, Mônica, qual o papel da mulher na sociedade? Olha, hoje em dia, cada vez mais, assim, para a gente ter uma sociedade justa e que reflita o nosso número dentro da sociedade, ela tem que ser, a mulher tem que estar em todo lugar, onde ela quiser. Eu acho que eu já comentei que eu acho que vai chegar o tempo em que a gente não vai mais precisar falar mulher ou homem e relativizar em relação ao homem e à mulher. Ali elas estarão na política, a gente vai achar tudo normal, tipo assim, porque muitos candidatos a mulheres à política, a gente não vai falar mais isso, vão ter candidatos homens, candidatas mulheres, assim como na presidência de empresas, assim como em cargos, né, mais superiores, digamos assim como policiais. A gente não vai precisar mais falar da mulher em si, assim, né, o tempo inteiro, porque isso vai estar na sociedade. Ontem eu falei também sobre, por exemplo, o voto. Hoje em dia ninguém fala assim, a mulher está votando, nossa, a mulher está votando. Não, porque é uma coisa natural. Exatamente. Foi uma luta lá de trás, né, a gente lutou para isso, quer dizer, as mulheres lá atrás lutaram, e a gente tem esse privilégio hoje em dia. Então, eu acho que o papel da mulher hoje em dia é consolidar essas conquistas, não deixar, lutar para elas não ter, né, para a gente manter e ganhar mais, né, e andar um pouco a mais, dar passos a mais consolidados, para que no futuro a gente encare isso de outra forma, que a gente não tenha mais que discutir certas coisas, né, que não fazem mais sentido. E para você, Manuela, qual o nosso papel na sociedade? Eu acho que transformar. Eu acho, não, eu tenho certeza. Essas raízes, né, machistas, porque o nome das desigualdades precisa ser dado, né? O machismo patriarcal, racismo, são epidemias que afetam todas as pessoas, né? Afetam principalmente mulheres negras e mulheres pobres. A gente sabe que tem uma dimensão social que os dados, os indicadores nos mostram isso, né? São todas evidências científicas. Mas eu gosto dessa ideia que a Mônica fala sobre não ser nada demais, né, a equidade. Ser ser real. E para isso a gente precisa transformar a sociedade. Eu acho que é acabar com o machismo. Essa ideia de que nós somos, que as diferenças, elas representam desigualdades. Não é verdade, mas é assim que acontece. As diferenças de sexo, gênero, raça, etnia, geração, condição física, elas representam desigualdades porque a sociedade não é feita para a equidade. Historicamente não foi feita para as diferenças não representarem desigualdades. Então, quando a gente conseguir transformar as bases, né, de relações sociais, de gênero, educação não sexista, tem que ter, as pessoas não podem achar que isso é mimimi,
né? Nós vivemos num país que aumentou a violência sexual de crianças de 0 a 9 anos. E a maioria desses agressores, desses estupradores, porque essa é a grande realidade, são pais, são padrastros, são tios, são avós, são pessoas que deviam proteger. A gente está falando de 11%, teve um aumento de 11% de estupro de 0 a 4. As meninas de 0 a 13 estão sendo, as meninas e meninas negras, 80% são meninas negras, elas estão sendo violentadas, elas estão perdendo a dignidade por pessoas que deviam protegê-la. Então, assim, a gente não pode achar que isso é normal, a gente não pode virar as costas, pode ser sua filha, pode ser você, poderia ser. Então, independente de quem é, acontece. Então, a gente precisa entender que nós, mulheres, somos a maioria da população. Eu brinco assim, nós somos a mãe da outra maioria. E a gente tem, eu acho que esse dever mesmo, esse direito até, né, de exercer essa diferença, transformando as bases de relações sociais, educando diferente, meninos e meninas, nos posicionando, defendendo outras mulheres. A solidariedade precisa ser presente nas nossas vidas, porque de inimigos já basta o machismo, por exemplo. A misoginia não é um comportamento exclusivo de homem. Existem mulheres misóginas, porque as mulheres que alcançam espaços de poder, de liderança, muitas vezes são julgadas por outras mulheres. Então, quando a gente entender que nós somos e podemos ser aliadas, porque nós experimentamos, infelizmente, vivenciamos diversas desigualdades e de violência, todas nós. A gente já viveu em algum momento algum tipo de assédio, de violência, de discriminação. Quero ver quem não. Então, a gente está do mesmo lado. Então, eu acho que o papel da mulher é transformar as relações sociais para que a gente possa um dia chegar e vivenciar equidade. E no nosso estado, o combate à violência contra a mulher tem sido feito de uma forma muito intensa, a gente vê isso, né, em todos os lugares. Mas não basta apenas reprimir, né? A orientação também é importante. E qual que é a importância, Manuela, de se investir em campanhas de conscientização? Eu, Lu, sou uma pessoa que há muitos anos defendo que a prioridade precisa ser a prevenção. Assim, das políticas públicas do país, se avançou muito com a criação da Lei Maria da Penha, né? Inclusive no seu artigo 6º, se eu não me engano, no artigo 8º, no inciso 6º, fala de prevenção. A Lei Maria da Penha, não é à toa que ela é considerada uma das 3 melhores do mundo, ela é completa. Infelizmente, as falhas não é da lei, é da aplicabilidade da lei. Porque não é uma tarefa só da justiça e da polícia aplicar a lei. O conjunto do poder executivo, o conjunto da sociedade precisa garantir, por exemplo, a prevenção. A prevenção está na lei. O que acontece no Brasil é que, diante do quadro que a gente tem, nós avançamos nos mecanismos legais, no atendimento. Né, nós somos uma referência. O Brasil inteiro olha para Mato Grosso do Sul há muitos anos e continua olhando. As pessoas, a gente recebe visitas de outros estados vindo fazer boas práticas aqui. Nós somos o SEANCA, que é o serviço especializado a atendimento à mulher e agora passa a também atender criança e adolescente do contexto familiar da vítima. Não existe em outro lugar essa experiência. Nós estamos mais uma vez sendo pioneiro. E aí, isso é prevenir o feminicídio, inclusive. Nós falamos muito da Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha é importante porque ela qualifica vários tipos de violência. As pessoas acham que violência, às vezes, é só física. Então, respondendo à pergunta, campanha, eu acredito muito, não é dinheiro jogado fora, não é gasto, é investimento na conscientização da população de entender aquilo é violência. Então, o Agosto Lilás, criado pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul, e hoje, é importante dizer isso, hoje todos os estados fazem o Agosto Lilás, inclusive o governo federal, mas ele foi criado através de uma lei em 2016 aqui, no Mato Grosso do Sul. E hoje ele, inclusive, é reconhecido pela ONU, ele é uma referência, essa campanha. E aí a gente faz esse processo da campanha do Agosto Lilás, mas esse ano nós, de forma intersetorial, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, muito importante a Assembleia, né, o povo representado e o governo do estado, no Todos por Elas, que é uma campanha, está sendo já uma campanha permanente, e isso é bem legal, porque está conectado com a Articulação Nacional do Feminicídio Zero, que é a campanha do governo federal, que também é permanente, e Todos por Elas surge também nessa intenção de mobilizar homens também, mulheres e homens, mas os homens precisam entrar nessa luta.
todos e todas as pessoas, né? Mas a gente, né, Mônica, a gente desde quando foi discutida a criação dessa campanha, foi pensado muito em mobilizar todo a conjunto da sociedade, porque as pessoas precisam não tolerar mais, Lu, nenhum tipo de violência. Elas precisam denunciar. Então, a denúncia, uma campanha que tem muita denúncia, um mês depois você vai ver as ocorrências explodem. Olha, a campanha teve alcançou o objetivo. Então, assim, a gente precisa... E aí é um conflito, obviamente, natural, porque os dados vão aumentar, naturalmente, porque a gente vai divulgar os canais de denúncia e vai empoderar as mulheres a denunciar. Elas vão ficar mais confiantes na justiça. Por outro lado, tem que investigar, e a nossa polícia investiga muito em Mato Grosso do Sul, isso é um fato. Essa campanha mesmo, falando do Todos por Elas, ela teve um efeito, está tendo, né? Porque é muito bom, a gente tem que ver os números também, né? Para a gente poder agir em cima desses números. Né? Então, você falar, quando você fala, você ouve aquilo, você vai elaborando. E aquilo tem que ser repetido, 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 até todas as pessoas tomarem consciência daquilo. E, às vezes, numa primeira campanha, você não consegue. Então, o Agosto Lilás já tem desde 2016, né? Então, isso já vem falado, já virou uma tradição. Todo agosto a gente reforça, né, o assunto sobre a violência, o combate à violência contra a mulher. Esse ano teve uma ligação muito forte com o governo federal, porque a gente conseguiu falar, que foi o grande tema, foi o feminicídio, né? Então, a gente conseguiu trazer para cá, através do Todos por Elas, e a gente vai fazer mensalmente, a gente vai ficar falando disso o tempo inteiro, porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai atingir, porque a informação é que faz a diferença, né? As pessoas informadas, porque é impressionante, assim, como tem gente ainda que não sabe, né? Como você falou da Lei Maria da Penha, então é importante a gente repetir, porque em algum momento aquela pessoa vai se ligar a isso, então é esse o papel, né? E a gente, o governo do Estado, agora juntando com, muito importante, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça, né, juntos, né, isso reforça, fortalece muito mais, com certeza. O Segurança em Pauta vai ficando por aqui. Na semana que vem, você vai acompanhar a continuação da nossa entrevista com a subsecretária Manuela Nicodemos e a primeira-dama Mônica Riedel. E você de casa pode nos ajudar a fazer o nosso programa ainda melhor. Mande seus comentários, as suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais, em especial pelo Instagram. Veja também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima!